a ideia de você fazer essas experiências? Teve alguma coisa que foi um gatilho para você, alguma experiência que você vivenciou e falou, pô, isso aqui é legal mostrar? Teve uma experiência que me gerou o gatilho de escrever muitos roteiros. Durante um período lá pro comecinho do canal, eu fiz uma experiência de 30 dias de NoFap, que é você se limitar a zero tipo de contato sexual, evitar o extremo, assim, nem assistir nada, nem fazer nada, nada, nada. Você vira o extremo cara da castidade. Eu falei, nossa, né? Tem tanta gente falando isso na época, o tema tava em super hype. Aí eu falei, deixa eu ver, né? Não parecia tão real. Eu falei, vou testar, né? Tudo na vida é assim, você tem que testar pra descobrir se é real. Aí eu fui testar e acho que o ponto mais positivo que eu percebi ali com relação à diferença foi assim um pico absurdo de criatividade. E aí nesse pico de criatividade, eu já tinha alguns roteiros, assim, algumas ideias de roteiro. E aí nesse período eu escrevi muito roteiro. Escrevi muita ideia de vídeo, assim, já pré-roteirizado, pra coisa de mais de ano. E aí eu fui seguindo, né, o que já estava escrito dentro da possibilidade, né? Porque como eu gravo experiências, coisas que eu tenho que vivenciar, muitas coisas não tem como ser feitas junto com outras. Se eu vou fazer alguma experiência que relaciona a mudanças físicas, sei lá, um treino, que eu vou querer mostrar um resultado físico, não dá para eu fazer com um esporte junto, senão eu vou estar... Da onde veio o meu desenvolvimento físico? Do treino ou do esporte? Não pode ter não pode bater uma com a outra, não pode ter resultados parecidos. Então, quando eu tinha bastante experiência escrita, eu consegui organizar bem quais eu poderia fazer junto uma com a outra. Então, essa experiência me trouxe um pico de criatividade que ajudou bastante a roteirizar. Será que isso tem a ver com, tipo, você não estar se deixando levar pela dopamina? Uma espécie de jejum de dopamina, que inclusive você fez também, né? Sim, é bem parecido com o jejum de dopamina. Inclusive, é uma parte do jejum de dopamina, né? Tipo, o jejum de dopamina é mais abrangente, né? Porque ele envolve também esse detalhe, mas envolve outros também, com relação à alimentação, com relação a outros estímulos que geram dopamina, e esse é só uma parte dele. Então eu acho que um jejum de dopamina é mais pesado do que só a parte do NoFap. E, né, você inclui a alimentação também na dopamina. Sim. E aí, como é que você se sentiu quando você ficou no NoFap, tua criatividade Bombou. bombou? Você teve a semelhança com o de dopamina também ou não? Foi Não. mais uma coisa mais... Foi diferente, até porque o jejum, quando eu fiz o jejum de dopamina, foi 24 horas, né? Foi um curto jejum. Eu já fiz jejum de rede social, assim, de cortar a rede social, né? Que eu acho que hoje em dia é um dos maiores hacks de dopamina aí, batendo pau a pau com a pornografia. E tem muita gente viciada em celular, viciada em rede social, e não é tão comum as pessoas quererem parar, porque ninguém fica apontando o dedo na sua cara. Ô, que feio, hein? Você tá viciado em celular. Então, é muito raro alguém decidir fazer um jejum de rede social. E quando você faz o jejum de dopamina, tá incluso rede social, tá incluso pornografia, alimentação, tá incluso várias coisas. Então, o resultado ele é muito diferente. Para mim, não foi mais relacionado à sensação de criatividade. Eu percebi uma diferença no tempo gasto. Você percebe que tem muito tempo no dia, No NoFap, no jejum de de dopamina. dopamina. Porque a gente perde muito tempo passando... Por entretenimento. Por entretenimento, e você não produz, e aí a hora que você cessa a sua dopamina, você fica preguiçoso, você fica, né, você fica lesado, porque você não tem mais vontade de fazer nada, né? E a dopamina, e já tem bem chato. estudos, e assim, tem estudos que a dopamina que você recebe quando você entra nas redes sociais é similar das drogas, né? Nossa, Então, pesadíssimo, é né? pesado, então você tem uma dependência similar. As pessoas não se dão conta disso, então elas perdem muito tempo, deixam de produzir. Tem estudos até que essa geração que está vindo ela é mais burra do que a anterior. Sério? Por conta Isso. disso? Provavelmente por conta disso. Caramba, geração Z. Geração Z. Caraca. Quem trouxe isso foi até o Miguel Nicoleles estava comentando sobre isso, né? Aquele neurocientista. E aí você vê assim muitas pessoas que estão deixando de produzir, deixando de desenvolver o cérebro. E o que é pior é isso, né? Então você não tem estímulos para você se desenvolver intelectualmente. Você fica só na dopamina, só na dopamina, só na dopamina. E a sensação que eu já tive, quando ficava muito no celular, você está emburrecendo. Aí você olha, perdi 1 hora da minha vida
E muitas vezes é perder mesmo. Porque você tá só consumindo um conteúdo já pronto, que você não tem que pensar, você só tem que olhar e assimilar. Isso é como se fosse meio um vegetal, né? Você recebe a luz e tipo, você não se alimenta de mais nada. Sem falar que também, a semana passada veio uma professora de Pilates aqui, e ela falou que tem muita incidência de lesão na coluna, no pescoço, por causa de ficar todo o tempo Nossa, imagina arcado. isso a longo prazo. Hérnia de disco no pescoço. Caramba, hérnia no de pescoço. disco. Então, assim, você começa a ver todos os efeitos colaterais, né? Então, assim, depois do nosso bate-papo aqui, desliga a internet e vai ler um livro, né? Que é muito mais interessante. Ou seja mais próximo, mas é que tem muita gente que é social, só que é social digitalmente. Seja mais social fisicamente. É muito diferente. É muito incomum hoje você ver pessoas que tá num bate-papo e tudo mais e não consegue largar 100% do celular. Você tá conversando com a pessoa e a cada 3 minutos a pessoa dá uma bisoiada ali na tela do celular, sabe? E para pessoas mais velhas isso é quase uma falta de respeito, sabe? Mas é, né? É como se você estivesse conversando com a pessoa e assim, sabe? E olhando para um outro canto. É como se você tivesse... Tô nem aí pro que você tá falando. É uma sensação esquisita. A falta de educação, por exemplo, você vai juntar com um amigo, vai juntar com a namorada, vai juntar com alguém. Desliga o celular e bota no bolso, né? Curte o papo, curte a viagem. Se você tá com os amigos, ou se você até... Agora tem vários relógios que a gente trabalha, inclusive, você tem música, você não precisa levar o celular. Você pode ouvir a música, curtir, aí você vai dar uma corrida, vai pedalar e sai fora do celular. Pô, isso dá um alívio da cabeça, assim, tipo assim, você tá isolado do mundo. Isso faz um bem pra alma até, né? Faz. Eu sinto muito essa necessidade de isolamento, sabia? Eu não sei se é algo meu, se todo mundo sente, se é positivo, se é negativo, porque tudo que é uma necessidade, assim, chega a ser um pouco prejudicial. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma viagem de 30 dias para produzir conteúdo, né? 30 dias fora ali na América Latina ainda. E eu tava junto com 2 pessoas. Cara, eu senti muito a necessidade de ficar um dia sozinho meditando, alguns dias sozinho meditando sem ninguém. E eu deixei de ir em um passeio que tava pago, que era assim, R$300 era o passeio. Eu falei, tá, eu vou ficar aqui. Porque eu queria muito, mais do que qualquer coisa, um tempo sozinho, sabe? Sei muito bem como é que é isso. Foi meio frustrante, assim. Eu falei, perdi R$300, mas aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu paguei R$300 pra ficar sozinho. Porque não existiria outra situação pra eu ficar sozinho. É uma forma de você se reenergizar, né? De colocar as coisas na ordem na cabeça, né? Eu considero assim, eu uso esse tempo sozinho muito pra organizar a minha mente.